Eu vou conversar agora com Carolina Chaveiro da Silva. A Carolina é nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva. E nós vamos falar de um tema muito importante, que esse tema ele vem inclusive prejudicando pessoas que eu também conheço em relação a trabalho em propriedades rurais. Por incrível que pareça, nós vamos falar sobre emagrecimento e ansiedade. Carolina Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bom. Carolina, esse tema emagrecimento e ansiedade, ele pode ser também o contrário, né? Engordamento e ansiedade, né? Exatamente. Porque do mesmo jeito que emagrece, engorda. E eu conheço várias pessoas, principalmente em propriedades rurais, onde a gente tem um relacionamento muito grande, principalmente operadores de tratores, que está assim meio avantajado. Isso, a ansiedade causa isso, então? A ansiedade, ela acaba gerando, aumenta um pouco do hormônio do cortisol e esse cortisol possivelmente aumenta a probabilidade da pessoa engordar. Então, ela acaba ingerindo um pouco mais de alimento, ela acaba não fazendo digestão deste alimento e acaba aumentando um pouquinho o peso. É muito difícil, Antônio, a gente ver algumas pessoas que tenham ansiedade ter o reverso, né? A questão da perda de peso. A ansiedade relacionada à perda de peso é mais para aquelas pessoas onde que não conseguem comer de forma alguma. Mas se a gente for ver dentro dos casos da sociedade brasileira, do pessoal que eu atendo dentro do consultório, está relacionado quando há um aumento de peso e essa ansiedade. Agora, por exemplo, quando você pega um caminhoneiro, de maneira geral, os caminhoneiros são mais rechonchudos. Quer dizer, isso pode ser ansiedade e pode ser também o comportamento no dia a dia, né? Quer dizer, não tem hora para dormir, não tem hora para levantar, tudo desregulado em relação à comida, come muito, já entra sentado muito tempo. Isso também causa esse problema, né? Isso, causa também porque ele não se movimenta, fica a maioria do tempo sentado, ele tem um horário para ser entregue a carga. Então, essa falta de rotina acaba também gerando um aumento da ansiedade, um aumento do cortisol. Pode sim haver alguma disfunção no hormônio da tireoide, onde pode, mais um motivo, haver o ganho de peso. Agora, ansiedade é uma coisa... Para um pode ser de um jeito, para outro pode ser de outro. Às vezes tem pessoa que fala, eu estou de um jeito que eu não sei o que eu estou tendo, o que eu estou buscando, eu estou indo atrás do quê. Às vezes está indo atrás de alguma coisa que não sabe nem o que é. Isso, é mais ou menos por aí? Isso, hoje em dia a população anda correndo demais, anda num nível de estresse muito grande e esse estresse, como eu falei no início, né, ele vai aumentar o hormônio da ansiedade, que é o hormônio da fuga, que a gente chama, que é o cortisol. Então, quando a pessoa fica muito agitada, muito acelerada, esse hormônio tem esse aumento e vai causar a obesidade. Outro ponto que pode levar a isso, Antônio, também é a falta do sono noturno. Então, pessoas que não dormem direito durante a noite tem a probabilidade de aumento de peso, devido a toda essa ansiedade que vem acarretando. Então, para um emagrecimento saudável, a gente precisa de 3 fatores importantes. Diminuir essa ansiedade, ter um sono tranquilo no período noturno, sono no período vespertino, durante a tarde não vale, tem que ser no período noturno. E a questão também da função hormonal que tem que estar tranquila. Carolina, a alimentação influencia muito? Influencia. Hoje em dia a gente já tem alguns alimentos que diminuem essa ansiedade, que podem trazer um pouco mais de calma, que são alimentos produtores do hormônio triptofano. Esse hormônio triptofano, eles vão causar a tranquilidade. Então, banana, berinjela, alguns tipos de carne, canela, chá verde, esses alimentos acabam aumentando a produção de triptofano e dando um pouco mais de tranquilidade. Então, favorece também no período noturno, a aveia é excelente, então a gente acaba usando algumas estratégias para quando a pessoa é realmente ansiosa, para ela dormir um pouco mais tranquila e durante o dia também ela ter um pouco mais de tranquilidade. E agora nós vamos falar da influência da alimentação no emagrecimento. Carolina Chaveiro da Silva, tem muita gente que faz assim. Eu conheci uma pessoa semana passada que disse assim: agora eu vou cortar a comida, só vou comer um pouquinho no almoço e na janta para emagrecer. Foi até uma senhora numa propriedade rural. E realmente ela está assim meio cheinha. Eu falei, eu acho que não vai resolver muito não, viu? Resolve?
Não, a gente tem que ver o biotipo de cada pessoa. A gente escuta muito, Antônio, essa questão, para emagrecer, eu vou tirar a janta, vou tirar o arroz. Em alguns casos realmente funciona, em outros casos não. A gente tem que saber ter o controle, ter o equilíbrio para que a pessoa consiga emagrecer. Um ponto fundamental para essa perda de peso é comer principalmente de 3 em 3 horas em pequenas porções. Não evitar o jejum prolongado. Dentro do consultório, eu uso até algumas estratégias, né, o que a gente chama de estratégia nutricional, que inicialmente a gente mexe na qualidade dos alimentos dessa pessoa, desse paciente. Então, se toma muito refrigerante, se come muito açúcar, muita gordura, a gente vai retirando aos poucos. Não é cortar de uma vez, a gente tem que ir retirando, porque toda mudança é difícil. É muito difícil o paciente que bebe refrigerante todos os dias, algum profissional chegar e falar, não vai mais beber refrigerante. Não, eu tenho que conscientizar esse paciente do que esse refrigerante vai trazer de malefício para ele. E com isso a gente vai modulando o restante das refeições. Não é o mais certo sair cortando tudo, ficar só nas refeições de almoço e jantar. Isso pode trazer prejuízos e até o ganho de peso novamente. Outro dia eu estava numa propriedade rural e o pessoal estava fazendo silo, cortando milho para fazer o silo. E começaram às 7 horas da manhã. E um dos tratoristas estava cortando e o milho cai dentro da carreta do trator e tal. Quando deu lá pelas 9 horas da manhã, 9h30, todo mundo olhou e falou, olha o cara lá, ele deu um zigue-zague dentro da lavoura de milho. Aí correram lá, o que foi? Não, me deu uma tontura muito forte. E o almoço só ia sair tipo 11 horas da manhã. Quer dizer, o café que ele tomou foi um cafezinho, uma xicrinha de café, para trabalhar às 7 horas da manhã, e era 9 horas, 9h30 da manhã, ele não tinha comido nada. Isso pode até acontecer acidente grave, não pode? Pode, porque nesse caso pode ter acontecido uma hipoglicemia, quando a quantidade, os níveis de açúcar do sangue diminuem. Então o corpo tem que fazer um esforço muito grande, captar ou do músculo, do fígado, de órgãos, para poder, vamos dizer, reanimar essa pessoa. O ideal, principalmente em trabalhos que exijam um pouco mais de peso, de carga, que tenham um café da manhã mais reforçado, que coloque alguma coisa dentro da carreta, do caminhão, nem que seja pelo menos uma fruta, né? Uma banana, uma laranja. Nem que seja um pedacinho de rapadura para que a pessoa tenha uma quantidade de açúcar rápido naquele momento. E que logo em seguida almoce. Como eu disse, não é recomendado para certos tipos de pessoas e certos tipos de profissão, principalmente no meio rural, onde que tem um trabalho braçal muito forte, ficar num jejum prolongado, que é onde que acontece a hipoglicemia. Porque o desgaste de uma pessoa, para quem está na propriedade rural, é muito grande, né? É muito... A quantidade de energia que ele despende, né? Isso, aí nessa falta de açúcar, o corpo acaba armazenando bem mais gordura, porque é uma defesa do organismo, e essa pessoa acaba engordando no final do mês. Tá certo. Carolina Chaveiro da Silva, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até o próximo. Obrigada, bom dia.